Se engana quem pensa que quem passou por algum trauma físico ou tem limitações dos movimentos vivencia uma realidade limitada e dependente o tempo todo. Contar com diversos especialistas faz parte da jornada de reabilitação das pessoas com deficiência e um desses especialistas é o fisiatra, responsável diretamente por aprimorar a nossa capacidade funcional. Esse profissional leva em conta o nosso corpo na sua totalidade e não só a área lesionada. Então a gente vai conhecer mais a fundo essa especialidade e descobrir como ela pode ampliar as nossas possibilidades e melhorar a nossa qualidade de vida no Diversidade que começa agora. Olá, tudo bem? Eu sou a Suelen Gonçalves e eu vou fazer a minha audiodescrição para a gente começar o programa já incluindo todo mundo, ok? Eu sou uma mulher cadeirante, sou branca, tenho os cabelos cacheados, compridos e castanhos escuros. Os meus olhos são castanhos escuros também e eu estou vestindo uma camiseta preta, calça bege e tênis brancos com cadarço preto. A gente está hoje com o especialista em fisiatria, Dr. Marcelo Ares, que é o médico da ACD e vai contar um pouco sobre essa especialidade para a gente. Eu já começo falando que é um prazer te receber, doutor. E fica à vontade para se apresentar para o nosso público. Te peço também para fazer sua audiodescrição. Lógico, muito obrigado pelo convite, Suelen. Meu nome é Marcelo Ares, sou médico fisiatra. Sou um homem de 56 anos, pele morena, escura, pardo. Eu falo isso porque eu sou mestiço, de negro com branco. E tenho 1,80 m, olhos castanhos escuros, cabelo curto preto. Estou vestindo uma camisa lilás com uma malha, um suéter preto e uma calça preta e também sapatos pretos. Doutor, assim como outras especialidades, a fisiatria é responsável pela reabilitação de pessoas com deficiência. E eu queria justamente saber se é facilmente confundido ali, de repente, com as atribuições de um fisioterapeuta, de um ortopedista, e para a gente saber separar direitinho cada um nas suas atribuições, né? Lógico. Essa é uma pergunta muito boa para nós começarmos, porque isso sempre vem, né? Quando falamos da especialidade, porque não é uma especialidade muito conhecida. E eu estava pensando, me preparando para a entrevista, por que, né, que isso acontece? Veja, quando você quer tratar de um problema do estômago, você vai num gastro, né? Quando você quer tratar de um problema do pulmão, você vai no pneumologista. O fisiatra, ele não cuida de um órgão só, ele cuida de uma atividade, ele cuida da função do indivíduo. Ele é um médico que faz faculdade de medicina como todos os outros especialistas. Existe uma especialização, uma residência em fisiatria, né? Nos serviços, nos hospitais de escola, e a partir daí exerce a sua atividade, que hoje em dia é muito ampla, né? A área de atuação é muito ampla, e existe essa confusão, essa semelhança com outros profissionais, porque todos também atuam em alguma parte, em alguma área, em algum momento, com a função do indivíduo, né? Mas de forma mais específica. Então, o fisioterapeuta é o profissional que cuida da atividade física, voltada a uma terapia, né, a um objetivo terapêutico. O ortopedista, ele é um médico que trabalha também com o sistema músculo-esquelético, mas mais voltado para atividades cirúrgicas também, né? Claro que hoje em dia existem muitas outras áreas de atuação desses profissionais. Mas o fisiatra, ele trabalha, então, com patologias e diagnósticos que alterem a função do indivíduo. Na sua grande maioria, são músculo-esqueléticas e também neurológicas. Por isso que se confunde a atividade. Mas o fisiatra, o que ele faz? Para a gente iniciar a nossa conversa, né? Ele tem um diagnóstico da incapacidade e também do que causou a incapacidade. A partir daí, se faz um prognóstico de reabilitação e se inicia um tratamento, porque o indivíduo que tem essa alteração funcional, ele vai precisar de um diagnóstico, vai precisar de exercícios, vai precisar de remédios, vai precisar de equipamentos, vai precisar de uma equipe multiprofissional para tratá-lo, e o fisiatra faz tudo isso, né? Coordena todo esse processo, e atuando, como eu falei, em diferentes áreas, desde as que chamamos de pequenas incapacidades, até maiores incapacidades, ou seja, pacientes com necessidades mais complexas.
O que um fisiatra leva em conta na hora da sua avaliação, de testar ali as funcionalidades do indivíduo e de passar o tratamento terapêutico individualizado? Tá. Bom, em primeiro lugar, o diagnóstico, né? Do que o indivíduo tem, né? Do qual o diagnóstico do paciente, porque esse diagnóstico ele pode vir com outras alterações que são da história natural, né? Então, esse é um primeiro ponto. Depois desse diagnóstico, é verificar qual o impacto desse diagnóstico na vida do paciente, né? E veja, o que o fisiatra também tem que abordar? Uma consulta boa fisiátrica, ela tem o acolhimento, tem o diagnóstico e tem o plano de cuidado. Só que nesse acolhimento, o que nós fazemos? Conhecemos o indivíduo, porque isso, obviamente, né, deve acontecer com qualquer patologia no tratamento dele. É um conceito, não vou dizer moderno, mas acho que é um conceito necessário para você fazer um bom tratamento. Que você não conhece só o corpo do indivíduo, você não vê só a doença que ele tem, mas sim o seu entorno, você conhece a atividade do indivíduo, a profissão, a idade, rede de apoio, questões sociais, até questões econômicas para você poder prescrever um tratamento que ele vai poder também exercer. Então, todo esse conhecimento na fase do acolhimento é importante. A partir daí, então, você faz o exame físico, né? Você faz o exame físico bem feito, tocando no paciente, fazendo exame neuroortopédico, e a gente chama até de neurofisiátrico, porque tem algumas atividades e alguns testes que nós fazemos. E a partir daí, se fazer um diagnóstico da incapacidade para se fazer um plano de cuidado, né? Esse plano de cuidado tem uma gama enorme de atividades, de procedimentos, de medicações, de orientações, que nós fazemos sempre com o objetivo de dar a maior funcionalidade possível para o paciente. Quando eu falei lá de atividades menos ou mais complexas, vai desde uma dor lombar até uma incapacidade que leva o indivíduo a uma dificuldade de locomoção, por exemplo, né? E também a área de atuação do fisiatra tem se expandido, não só quando o paciente vai ao consultório ou quando ele vai a um centro de reabilitação. Também, mais precocemente possível, quando algo acontece de inesperado. Então, no ambiente hospitalar, o fisiatra também participa de eletrodiagnóstico ou diagnósticos, exames diagnósticos, faz procedimentos invasivos para o tratamento da dor. Então, como você vê, é uma área de atuação realmente muito, muito grande. Então, a gente tem que conhecer o paciente bem para propor a linha de cuidado. Então, as etapas se começa ali pelos exames, para poder fechar Conhecer o diagnóstico. o paciente, faz o diagnóstico, se solicita um exame, se necessário, e a partir daí traçamos um plano terapêutico. Quais são os exames geralmente solicitados para poder fechar direitinho e partir para o plano? Depende muito do diagnóstico, né? Então, uma dor lombar, eu preciso de uma radiografia. Se eu tenho alguma alteração no exame neurológico, eu vou precisar de um exame mais minucioso, como uma tomografia ou uma ressonância magnética. Se eu tenho um paciente que teve um acidente vascular ou um trauma de crânio, eu vou precisar de um exame, uma imagem da região craniana dele para saber qual a lesão, qual a região que foi afetada, porque a partir disso eu consigo relacionar ao seu quadro clínico para poder fazer o tratamento. Se o paciente tem uma dificuldade nas suas funções fisiológicas de bexiga e intestino, eu preciso ter exames para ver como é que está essa situação, para poder instituir um tratamento. Se o paciente tem artrose, eu preciso de uma radiografia para ver como é que está, né, a situação, para poder fazer uma programação terapêutica. E uma coisa interessante da especialidade também é que ela tem contato com outros profissionais médicos ou outros profissionais da assistência de outras profissões. Então, é muito importante para quem vai exercer a profissão saber da necessidade de ter uma interação multiprofissional, de ouvir outros profissionais, porque certamente esses profissionais estarão inseridos no tratamento do paciente.
Doutor, a gente estava falando inicialmente, o senhor citou uma simples dor na coluna. Tudo pode começar com uma simples dor na coluna e se ele não é corretamente tratado, pode evoluir para uma questão mais grave? Se esse paciente não procura um fisiatra, não faz todo esse procedimento? Ah, sem dúvida, né? Porque você fala da dor. Bom, primeiro que da dor na coluna vem uma gama enorme de diagnósticos possíveis. Desde uma coisa muito simples, que é uma contratura que a gente tem quando vai amarrar um sapato de uma forma errada, vai para sair de casa, até pode ser sinal de alguma doença mais grave. Então, por isso que é importante o exame físico, conhecer a história, o exame físico e fazer ver os exames e traçar o diagnóstico. E aí, a partir daí, você tentar fazer o tratamento de uma forma diagnóstica, uma forma conservadora, né? E, se não houver melhor da forma conservadora, vamos recorrer a algo mais invasivo. A gente sempre vai por aí, né? Durante alguns anos, uns 20 anos atrás, muitos diagnósticos, por exemplo, de imagem de hérnia de disco eram operadas. Então, veja que eu usei a palavra imagem, porque às vezes a queixa não era de hérnia de disco, ou não levava a uma hérnia de disco, mas o paciente era operado. E disso vem muita falha, muita iatrogenia, né, que causa um problema no paciente. Então, hoje em dia, se a boa prática fala tratamento, diagnóstico correto, tratamento conservador, óbvio, se houver perda neurológica, já é cirúrgico. Então, é muito importante a correlação e a convivência entre os profissionais que atendam o paciente, né? Eu, antes de vir para cá, recebi o telefonema de um colega, um ortopedista de coluna, conceituadíssimo, que tinha uma paciente que eu procurou no consultório, com uma escoliose, só que com um diagnóstico de base que não estava sendo bem abordado. Ele falou, olha, eu posso até conduzir isso aqui, mas alguém tem que tratá-la com o diagnóstico de base, senão minha cirurgia pode até nem ser tão importante assim. Se ela não estiver bem clinicamente e não puder fazer um bom pós-operatório, não estiver bem posicionado numa cadeira de rodas, por exemplo, que ela vai precisar, se não tiver um bom equipamento, eu vou fazer todo o investimento no meu tratamento, mas o sucesso não vai ser 100%, vai ser 10%. Perfeito. Doutor, a gente já precisa fazer uma pausa na nossa conversa, nos nossos esclarecimentos, e a gente volta com mais bem rapidinho, tá bom? Perfeito. Bom, é isso, gente. A gente volta bem rapidinho com mais informações sobre o ramo da fisiatria após o intervalo. Aliás, você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Já adicionou a nossa playlist aos seus favoritos? Faça isso para conseguir assistir na íntegra todos os nossos episódios já exibidos. Não sai daí, Diversidade volta já já. Todos os dias acontecem debates entre diferentes grupos da sociedade que se reúnem nas comissões, CPIs, homenagens e muito mais. E tudo isso impacta a sua vida. O Jornal da Câmara se preocupa em trazer diariamente informações relevantes sobre o que acontece dentro da maior Câmara de Vereadores da América Latina. Não perca de segunda a sexta-feira, à 1h30 da tarde, ao vivo no canal da Câmara São Paulo no YouTube e no canal aberto digital 8.3. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Hoje o Diversidade traz esclarecimentos sobre o que faz um fisiatra e quando é importante procurá-lo. No estúdio com a gente hoje o doutor Marcelo Ares. Nós vamos continuar conversando aqui, doutor. Eu vou te perguntar se são indicados nos tratamentos, junto ao fisiatra, dispositivos que facilitem a mobilidade. Sim, faz parte, né, da nossa formação e da nossa atuação também conhecer tanto as necessidades dos pacientes, né, e também o que a tecnologia assistiva nos traz para que a gente possa beneficiá-lo ou auxiliá-lo a ter uma execução de função melhor.
É claro que nós contamos com uma equipe multiprofissional, então, por exemplo, na ACD, que é um centro de reabilitação, existe toda uma equipe multiprofissional também, né, que auxilia, que conhece, que estuda e que também nos auxilia em sabermos qual o melhor equipamento, qual equipamento que tem mais moderno, ou, na verdade, não é nem mais moderno, é o que é adequado ao paciente, né? Então, sim, você tem que saber como prescrever, o que prescrever, né? Se a sua prescrição vai ser adequada ao paciente, porque hoje em dia nós temos vários dispositivos de diferentes valores, de dispositivos mais modernos, menos modernos, melhores esteticamente e tudo. Mas o importante é você ter o dispositivo adequado para o paciente. Isso que nós sempre tocamos nesse ponto, né? Eu vou dar um exemplo, próteses. Tem próteses de paciente amputado, vai usar uma prótese de membro inferior, provavelmente. Só que é diferente você prescrever uma prótese para um jovem atleta que vai ser um corredor paralímpico uma pessoa que tem uma atividade menor, um idoso, que tem o mesmo nível de amputação. Não adianta você prescrever essa prótese para cá e nem essa para cá. Então, você tem que conhecer o paciente, né? Isso tem implicações, inclusive, em políticas públicas, né? Então, sim, tem que ter o conhecimento, tem que saber prescrever. Então, nós temos essa formação. Então, não vou prescrever só uma órtese. Então, eu tenho que saber que tipo é a órtese, do que ela é feita, até onde ela vai, se ela tem que ser feita sob molde ou não, se ela tem que ser fixa ou articulada. A órtese é um dispositivo para você prevenir uma deformidade, né? A prótese substitui, a órtese previne a deformidade. A prótese substitui um órgão. Então, tem que ter esse conhecimento, que é um conhecimento específico, né, que é nos dado na formação, para que a gente possa beneficiar o paciente da melhor forma. E também entender a rotina, né, desse paciente, as necessidades dele. Sem dúvida. A cadeira, conhecer a casa, né, como é que é a casa, como é que é a sua rua, como é que é a sua atividade, né, como é que é a sua estrutura para estar na cadeira. Então, tem cadeiras de vários tamanhos, pesos, medidas. Tudo isso tem que ser... por isso que eu falei, a fisiatria, o interessante também, uma das coisas que me motivou até a procurar a especialidade, é que ela sai um pouco do ambiente só consultório, né? Você não pode ver o paciente só naquele momento que está no seu consultório. Você, para exercer uma boa fisiatria, uma boa atividade nessa especialidade, você tem que extramuros, sabe? Conhecer também a realidade do paciente fora, social, cultural, econômica, para você poder ter o melhor resultado. O senhor mencionou também uma equipe multiprofissional que atua junto e eu gostaria de saber quais são as outras especialidades. Nós temos tanto parcerias com outros especialistas médicos, né? E aí, a depender de cada diagnóstico, porque alguns diagnósticos nós sabemos que vão ter algumas alterações que precisam ser tratadas por outros colegas. Então, temos inúmeros exemplos. Então, já falei daqui da bexiga neurogênica, que o urologista precisa estar junto com a gente, da coluna, que o ortopedista precisa estar, deformidade, que o ortopedista precisa estar. Alguns pacientes que têm alterações neurológicas, tanto crianças quanto adultos, vão precisar de um oftalmologista porque eles têm alterações como estrabismo, tem alteração na dimensão, né? Então, otorrinolaringologista, neuropediatra, tem uma série, a gente tem, né, esses especialistas na ACD que tratam o paciente, são inúmeros, eu não vou elencar todos, mas tem o neurocirurgião que também tem, e na área da reabilitação propriamente dita, profissionais da área motora e da área emocional, né, que vão trabalhar com especificidade nessas alterações que o paciente tem. Então, tem o fisioterapeuta, que trabalha no solo, tem o fisioterapeuta que trabalha na água, tem o fisioterapeuta que trabalha com as articulações, tem o terapeuta ocupacional, que faz um trabalho fundamental, quer seja no paciente adulto, quanto no paciente infantil, que não tem só a atividade motora, mas também trabalha também com o brincar que a criança faz,
com avaliação das atividades da vida diária da criança. Nós temos a área da psicologia, que é muito importante, né? Porque, obviamente, se nós trabalhamos no centro de reabilitação e trabalhamos com deficiência física, essa deficiência, quer seja ela adquirida ou quer seja ela congênita, ela vai causar um impacto, né, emocional para a família e para o indivíduo à medida que ele vai se desenvolvendo. Pedagogia para questões do ensino, fonoaudiologia, questões da fala, questões da deglutição. Então também temos esse profissional. Profissionais que hoje em dia são também alocados na área da medicina integrativa, como arte-terapia, musicoterapia, também nós temos na instituição. A enfermagem, que também é muito importante, quer seja no ambiente ambulatorial, quer seja no ambiente hospitalar. O serviço social, que é uma especialidade também fundamental, porque ela nos auxilia dando todo esse conhecimento não só para o paciente dos direitos e deveres, mas para a equipe também. Fala, você pode fazer isso com esse paciente, você pode fazer aquilo. Ela nos auxilia em tirar as dúvidas também dos pacientes e conhecer a vida dele como é, né, socialmente e economicamente, fora para a gente poder prescrever o melhor tratamento, né? Então, devo ter esquecido de alguém, mas acho que é uma equipe, assim, e eu costumo falar que todos são reabilitadores, né? Todos são reabilitadores, cada um na sua área. Obviamente, em algum momento a gente vai se juntar para ter um norte para o paciente, para traçar metas. Uma coisa importante também, porque existe o tratamento multiprofissional, existe a equipe multi, o fisiatra, ele meio que orquestra, que é o maestro dessa sinfonia aí, para poder triar o tratamento do paciente, mas nós temos que ter objetivos e metas, né? Não é fazer fisioterapia por fazer fisioterapia. Tem que ter um objetivo funcional, né? A atividade física é importante para todo mundo sempre, mas uma terapia voltada para um benefício funcional para o paciente, ela tem que ser, temos que conhecer o paciente. Hoje em dia nós trabalhamos com um conceito que é a CIF, né? Que ela trabalha a funcionalidade. É uma classificação internacional de funcionalidade. O que ela trabalha? Ela trabalha o indivíduo, a doença e o seu ambiente. Então, através desse conceito, se traçam objetivos e metas junto com o paciente, porque eu vou conhecer a tua realidade, né? O que você pode fazer? Para a gente também ter expectativas. Claro que isso linkado à tua fase, né? Você tem uma lesão hoje, é diferente de você ter uma lesão há 20 anos. Uma criança hoje pode ter uma necessidade, ela vai virar um adolescente que vai ter outra necessidade e vai virar um adulto que vai ter outra necessidade também. Então, tudo isso é acompanhado e a equipe tem um conhecimento, uma equipe especializada, né? Para a gente poder, juntos, em discussões, como eu falei, dar um melhor recurso para o paciente exercer sua funcionalidade. Um fisiatra, ele pode se especializar num caso específico, num tipo de tratamento ou numa faixa etária específica, ou todo o fisiatra, ele trabalha em todas as fases da vida, em todos os tipos de tratamento? Não, nós temos sim essa possibilidade da subespecialização dentro da especialidade, né? A temporada de atuação. Existe o clínico geral e existe aquele que gosta de mais uma área do que da outra. Existem os conceitos básicos da fisiatria, servem para quase todas as patologias, tá? Na sua formação. Mas sim, nós temos fisiatras que são mais especializados, gostam mais de atuar com o público infantil do que com o público adulto. Eu tenho fisiatras que trabalham mais com dor musculoesquelética e não com alterações neurológicas. Tem fisiatras que gostam mais de fazer, são mais especializados em fazer procedimentos para alívio de dor. Outra coisa que nós trabalhamos muito também são os procedimentos para melhora motora, né? Como bloqueios neuroquímicos, que é uma coisa muito vinculada à fisiatria, porque nós temos essa formação, que é a aplicação de toxina botulínica e fenol para fins de relaxamento muscular
para pacientes com impedimento dessa questão com quadros neurológicos. Existem outras aplicações também, procedimentos às vezes para dor, mas sim, existe hoje em dia essa possibilidade de se especializar em uma área ou uma faixa etária, como você falou, né? Então, é óbvio, quanto mais você se especializa, né, você conhece mais, você estuda mais, você gosta mais, você já sabe a realidade daquele paciente, daquele diagnóstico, a evolução, a história natural desse diagnóstico você já sabe. Então, sim, é claro, por exemplo, eu tenho hoje em dia uma área de atuação que é no hospital. Tanto no hospital na fase aguda, quanto no hospital numa fase de transição que nós falamos. Aí você tem que saber um pouco de tudo, né? Então, dependendo da hora que você vai atuar, você pode especializar ou não. Quando a gente fala de um fisiatra, a gente separa lesões medulares ou dores crônicas, enfim, coisas de fundo neurológico. Eu sei que a gente vai tratar aqui muito superficialmente, porque a gente tem pouco tempo no nosso programa. Mas quais as principais diferenças nessas abordagens de uma questão neurológica, uma questão crônica, uma lesão medular, como é o meu caso? A questão é assim, é você conhecer bem o diagnóstico e a evolução natural desse diagnóstico, tudo que o diagnóstico pode causar. Então, no exemplo, se eu pego um paciente, uma área que eu atuei durante muitos anos, que foi a lesão medular. Além do exame, de conhecer o paciente, do exame neurofisiátrico, eu tenho que ficar atento a algumas alterações. Por exemplo, bexiga e intestino neurogênico. Por quê? Porque são alterações que, se não bem tratadas, vão interferir clinicamente no dia a dia do paciente. Vão causar complicações que podem ser graves ou fatais. Então, preciso conhecer dessa área, preciso conhecer sobre lesões de pele, preciso conhecer sobre deformidades. Então, são evolução neurológica, preciso conhecer um pouco de exame de imagem. Então, eu tenho que... Os especialistas nessa área fazem... Quem trabalha, por exemplo, com lesão encefálica, que a gente chama lesão encefálica adquirida, a gente faz essa divisão. Na ACD, a gente tem 8 linhas de cuidado por esses diagnósticos, né? Quando se fala de deficiência física. Então, além das alterações motoras, além de conhecer a espasticidade também, que é o distúrbio motor que o lesado medular também tem, a gente tem, quem trabalha com lesão encefálica precisa saber de alterações cognitivas, alterações de funções corticais superiores. Então, também tem essa especificidade. Quem trabalha com o que a gente chama de pequeno incapacitado, tem que ter conhecimento ortopédico, tem que ter conhecimento de dor, né? De causas de dor, de procedimentos e medicamentos que podem ser prescritos para o alívio da dor. Então, quem trabalha com criança, com paralisia cerebral, por exemplo, que é uma patologia muito comum, tem que conhecer o desenvolvimento da criança, não é? Tem que saber que a criança pode ter, por exemplo, convulsão, aí o neuropediatra vai nos ajudar. Tem que saber o diagnóstico, de acordo com o diagnóstico, você tem hoje em dia as doenças raras, né? Nós estamos, infelizmente, estão sendo vistas, né? E abordadas, e medicações surgindo. Então, nas doenças neuromusculares, por exemplo, que nos últimos anos tiveram um avanço no seu tratamento mesmo, que permitiram que o paciente tivesse uma maior sobrevida e, consequentemente, necessidades de reabilitação. Quando a gente fala de dificuldade de movimento, a gente pensa sempre no paciente com dor, né? Então, tem o paciente com artrose e tudo, mas hoje não podemos esquecer que a população está envelhecendo, né? Então, também essa é uma população que pode ser categorizada e é saudável, mas que vai ter dificuldades e necessidades. E que vai ter mais predisposição a ter doenças degenerativas osteoarticulares? Isso é natural, não tem como impedir. Então, essa necessidade vai aparecer e o médico fisiatra pode ajudar ou a tratar ou a prevenir. Perfeito. Doutor, olha, eu sinceramente teria aqui, conforme a nossa conversa foi fluindo, eu teria mais umas 15 perguntas para te fazer. Mas, infelizmente, a gente precisa encerrar. Mas, é claro, fica sempre o convite aberto para que o senhor retorne para a gente continuar falando sobre esses assuntos e mais outros. Não, eu agradeço a oportunidade.
de divulgar a fisiatria. Eu trabalho na ACD, onde o fisiatra é meio que o core da instituição, assim, porque ele recebe o paciente e a partir da avaliação dele é que o tratamento no centro de reabilitação, estou falando isso, né? Porque nós temos um hospital, né, ortopédico, que também recebe através dos colegas cirurgiões, mas também que o fisiatra atua na questão do diagnóstico e da dor. E estou sempre à disposição para falar. Hoje em dia eu trabalho também na Sociedade Brasileira de Fisiatria, sou diretor científico. Então é muito gostoso para mim, é muito natural e eu tenho muito prazer de falar da especialidade que eu sou apaixonado. Uma sugestão é a gente falar dessas áreas mais específicas, né? Perfeito. Porque a gente pode ir mais a fundo e ajudar o telespectador que está nos vendo. Então, fica aqui aberto. Obrigada pela sua presença e também pelo seu trabalho, viu, doutor? É muito admirável. E o seu também. Muito obrigado. Obrigada. O Diversidade fica por aqui, espero que vocês tenham gostado e a gente tem um encontro marcado toda sexta-feira, 13h. Siga também o Instagram, @Câmara São Paulo, para não perder os conteúdos e as informações do Legislativo paulistano. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Tchau, tchau.